Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula. Bom, nossa aula terá como tema Teorema de Pitágoras, certo? Onde eu vou mostrar para vocês a demonstração da fórmula, tá? Por semelhança de triângulos, apresentando a relação entre os catetos e a hipotenusa. Bom, o que é teorema, né? Se a gente vai falar de um teorema de Pitágoras, o que é esse teorema? Bom, a gente pode dizer que o teorema é uma afirmação, certo? Que para ser aceita como verdade, o que ela precisa? Ela precisa ser demonstrada, certo? Ou seja, a gente só pode tomar como verdade se ela for demonstrada. Por isso recebe o nome de teorema. Bom, e por que tem esse nome? Por que foi chamado de Teorema de Pitágoras? Foi Pitágoras, né, um matemático e filósofo, que descobriu. Bom, há dúvidas hoje em dia, mas dizemos que foi devido a ele. Em homenagem ao Pitágoras, ficou conhecido o Teorema de Pitágoras. Bom, eu coloquei aqui o quê? Um triângulo retângulo. Porque a gente aplica esse teorema onde? No triângulo, certo? No triângulo retângulo. Então, vamos lá. O que é um lado chamado hipotenusa? Quando vocês podem ver aí a linha de vermelho. É o lado que está oposto ao maior ângulo. Qual é esse maior ângulo? O ângulo de 90 graus que vocês podem ver aí no canto. Ou seja, o lado que é oposto ao lado de 90 graus é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Os outros dois lados são o quê? São os catetos. Cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Bom, bora para uma demonstração. Essa demonstração é por meio de quê? Há vários tipos de demonstração dessa fórmula de teorema de Pitágoras. Mas a gente vai usar aqui na nossa aula a semelhança de triângulos, certo? Temos aqui um triângulo grande, vamos considerar primeiro esse triângulo grande, ABC, certo? Se eu pegar esse meu triângulo grande ABC, triângulo retângulo, o ângulo reto tá lá em cima, ó, no A. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar um segmento. Qual é esse segmento, professor? Segmento AP. Segmento esse, que vai dividir, chega lá embaixo, no ângulo reto também. A gente pode ver que forma dois ângulos retos. Por quê? O que eu tenho agora? 3 triângulos. Quais são esses triângulos? O primeiro, ABC, que é o maior. E podemos ver que a partir desse segmento a gente descobriu mais dois triângulos, que foi o triângulo APC e o triângulo APB, certo? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos perceber o quê? Nesse triângulo ACP, né, esse triângulo aqui do canto esquerdo, a gente tem esse ângulo no Czinho, certo? E tem o quê? Se esse ângulo P, no pontinho P, ele é de 90 graus, e tem esses outros dois triângulos que sobram, o ângulozinho que fica lá em Azinho, e desse Czinho, eles tem que somar e dar o quê? 90 graus. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, pronto. Se esse ângulo Czinho tem esse ângulo, o lá de cima vai ser outro ângulo, né? Para formar 90, certo? Agora, vamos para o outro lado. Para esse outro triângulozinho APB, o que acontece? Aquele ângulozinho lá de cima, ele é semelhante ao ângulo Czinho aqui de baixo, que a gente já viu. E o ângulo aqui do B é semelhante ao outro ângulo lá de cima do triângulozinho pequeno. Pronto, a gente já sabe que eles são semelhantes, porque ó, o ângulo de 90 graus embaixo, então são dois triângulos retângulos. Vamos embora para a demonstração. Portanto, aplicando a semelhança de triângulos, temos o quê? Aqui é a primeira condição. A gente tem, se a gente olhar para o Azinho pequeno, esse Azinho pequeno, ele representa, em relação ao ângulo C, ele tá para quem? Se a gente dividir por razão dos lados. Azinho dividido para B, que é o outro ângulo com relação ao... que é o outro lado, perdão, com relação ao ângulo C, é igual a quem? Ao B, que está para quem? Em relação ao mesmo ângulo,
M. Então, a gente fica o quê? Se a gente relacionar isso, B ao quadrado é igual a M, certo? Pronto. Vamos pegar outra relação. Se a gente pegar o Azinho, com relação agora ao ângulozinho B, o que a gente tem? A está para Czinho, que é o outro lado com relação ao ângulo B. E temos o quê? Que o Czinho, com relação ao ângulo B também, está para quem? Para N. Então, a gente tem o quê? C ao quadrado é igual a vezes N. Agora, se a gente pegar e somar, a gente vai ficar como? A gente vai pegar essa primeira relação. B ao quadrado igual a M mais C ao quadrado igual a N. A gente somando fica o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a quem? A M mais a N. Beleza, professor. E agora o que eu faço? B ao quadrado mais C ao quadrado, você bota em evidência o A que tá nos dois. Então, fica A vezes, abre parêntese, M mais N. Ok, cheguei até aí. Se eu observar no meu triângulo, o que eu tenho? Que o meu MN forma o comprimento de quem? Da minha hipotenusa. Então, que é quem? É meu A. Então, eu posso substituir. Então, vai ficar o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual ao quê? A vezes A. A vezes A é igual ao quê? A ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é esse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? É minha hipotenusa ao quadrado, certo? Igual ao meu B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C são dois catetos, certo? Essa é a nossa relação da fórmula Teorema de Pitágoras, certo? Agora, a gente vai trabalhar um exemplo aqui na aula, tá? Aqui esse exemplo bem simples para vocês terem noção de como aplicar isso em questões. Sabendo que a hipotenusa de um determinado triângulo mede 10 centímetros, pronto, você já tem uma informação. E o cateto oposto mede 6 centímetros, qual a medida do cateto adjacente? Pronto, ele lhe deu duas informações e quer que você dê uma terceira, certo? Pronto, ele deu o valor de quem? Da hipotenusa. Então, se você já sabe que é 10. Se você sabe que é 10, você aplica na fórmula 10 ao quadrado, certo? Digamos que o meu 10 aí é meu Azinho da explicação anterior. 10 ao quadrado é igual a quem? O cateto oposto mede quanto? 6 centímetros. Então, igual a 6 ao quadrado. Digamos que ele é meu Bzinho. Mas, o que ele quer saber? Cateto adjacente. Eu não sei o valor dele, então eu vou botar um x ao quadrado. Pronto, agora eu vou só fazer as continhas. 10 ao quadrado vale quanto? 100. Beleza. Igual 6 ao quadrado, igual a 36, mais x ao quadrado. Trazendo esse 36 para o outro lado, subtraindo, fica 100 menos 36, é igual a quê? X ao quadrado. 100 menos 36 igual a 64. E agora, o que eu faço com esse quadrado do meu x? Eu boto como raiz quadrada para o outro lado. Então, x fica igual a raiz quadrada de 64, que é quanto? Igual a 8. Pronto. Agora, após essa aula, espero que vocês tenham entendido direitinho. A gente vai fazer o quê? Eu vou disponibilizar, certo? Eu disponibilizei uma lista de questões. Questões essas que quero que vocês respondam, certo? E me entreguem lá no aplicativo Classroom, está estabelecido o prazo. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? Tá aqui, lá na classe, vocês vão ver que eu anexei, certo? Uma lista com questões a respeito do conteúdo abordado no último vídeo aula. Leia com atenção e responda as questões, certo? Pronto, tá aqui o novo item, vocês vão lá nas atividades de vocês, vão ver lá a lista. Bom, tá aqui a lista só com apenas 3 questões, certo? Para vocês responderem. Bom, a primeira, o que ela pede? Determine a medida de C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles que a hipotenusa mede 20 centímetros, ou seja, tá aqui o triângulozinho, triângulo retângulo, certo?
onde ele tem o quê? Sua hipotenusa igual a 20 centímetros e 2 catetos com a mesma medida, porque o triângulo retângulo é isósceles, certo? Então, você vai responder e você deixa seu cálculozinho tudo direitinho. Segunda questão. Quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Ou seja, se vocês observarem, tem um triângulo retângulo nessa imagem, certo? Do poste, a base até a caixa de luz da casa. Vocês vão identificar o que é a hipotenusa, quais são os catetos e usar a fórmula do teorema de Pitágoras para resolver e me dizer, certo? Pronto. E a terceira e última questão, o que é que vocês vão ter que fazer? Qual a área do triângulo retângulo, certo? Que possui base medindo 5 centímetros e hipotenusa medindo 13 centímetros. Pronto, aqui a questão já não deu imagem nem a figura, mas vocês vão imaginar e fazer a relação. O que você vai fazer? Primeiramente, né? Você vai fazer um triângulo retângulo e colocar as informações que a questão lhe dá, tá certo? Que ele diz o quê? O que é 5 centímetros? É uma base. E a hipotenusa mede o quê? 13 centímetros. Então, você tem duas informações aí valiosas. A hipotenusa, que você já sabe que é o lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus do seu triângulo. Então, a partir disso, você vai ler as questões, certo? Com atenção e respondê-las. E entregar no prazo que eu coloquei lá para vocês. Agora, eu quero também que vocês fiquem atentos que na próxima aula a gente vai fazer um encontro pelo aplicativo Google Meet, onde a gente vai o quê? A gente vai discutir as respostas, certo? Dessa lista. A gente vai discutir, ver se alguém tem alguma dúvida, se houve erros, a gente vai ver onde foi que errou, e a gente vai estar discutindo isso lá no Meet, certo? Então, bom, pessoal, dando continuidade, tá aqui outro exemplo, certo? Para vocês. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem que as questões também podem se comportar de outras maneiras. O que esse exemplo diz? Um triângulo apresenta os lados com medidas 5, 12 e 13 centímetros. Como saber se é um triângulo retângulo? Ou seja, aqui ele deu todas as medidas do triângulo, certo? O que ele quer saber? Se esse triângulo é retângulo, se ele tem um ângulo de 90 graus. Como é que a gente faz isso? A gente precisa usar o teorema de Pitágoras, que a gente viu que para satisfazer a condição de teorema de Pitágoras precisa esse termo, que é o quê? Ser um triângulo retângulo. Então, vamos lá. O que a gente tem? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula do teorema de Pitágoras. Pois vamos aplicar os dados que ele nos deu. A ao quadrado é quem? A nossa hipotenusa. E qual o valor da nossa hipotenusa? Nessa questão, a gente observa que a hipotenusa é o maior lado. Então, se é o maior lado, certo? É 13 centímetros ao quadrado. Igual a quem? Pega um cateto, 12, né? 12 ao quadrado, mais o outro cateto, 5 ao quadrado. Quanto é 13 ao quadrado? 13 vezes o 13 dá o quê? 169. Pronto, e 12 ao quadrado? Dá igual a 144 mais 25, né? Que é 5 ao quadrado, então pronto. Só se a gente observar, 144 mais 25 é igual a 169. Ou seja, 169 vai ser igual a 169. Ou seja, isso é verdade. Isso comprova que deu certo. A gente aplicou os valores na nossa fórmula e deu o correto. Como as medidas dadas satisfazem o teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, então podemos dizer que o triângulo é retângulo, ou seja, você conseguiu provar que esse retângulo que a questão se referia era retângulo porque conseguimos satisfazer a condição do teorema de Pitágoras, certo? Que foi usando a fórmula.